O amor próprio, para Carl Jung, não é um conceito superficial que se resume apenas à aceitação das qualidades positivas de si mesmo, mas sim algo profundo e transformador. Ele vai além da autoestima comum, atingindo a raiz da nossa psique, onde se encontra a essência da nossa identidade. Para Jung, o verdadeiro amor próprio é o processo de mergulhar nas profundezas do inconsciente, confrontar o que está escondido, e, ao fazer isso, alcançar uma reconciliação entre a luz e a sombra dentro de nós. Esse amor próprio não é baseado em vaidade ou em uma necessidade de validação externa, mas em uma aceitação radical de quem somos, com todas as nossas contradições, falhas e potencialidades. Ele é mais do que se gostar. Trata-se de se reconhecer completamente, sem adornos ou fantasias. Jung explica que, para entendermos o que é o amor próprio, precisamos primeiro compreender o conceito de sombra. A sombra é a parte da nossa psique que contém todas as características e aspectos que preferimos esconder ou ignorar. São as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os sentimentos de raiva, inveja, egoísmo e medo. No entanto, a sombra não é algo ruim por si só. Ela é simplesmente o que é ocultado, não apenas para os outros, mas, muitas vezes, para nós mesmos. Somos programados desde cedo a esconder essas partes de nós, a negá-las, em uma tentativa de nos ajustarmos às normas sociais e familiares. Mas o que acontece quando rejeitamos essas partes? Elas não desaparecem. Elas se tornam mais fortes, se acumulam no inconsciente e começam a influenciar nossas ações, pensamentos e sentimentos de maneira sutis, mas poderosas. O amor próprio começa quando, ao invés de negar a sombra, escolhemos confrontá-la. Jung acreditava que o verdadeiro autoconhecimento só acontece quando somos capazes de olhar para nossas sombras e aceitá-las como partes integrantes de quem somos. O simples ato de reconhecer que temos limitações, que não somos perfeitos, que falhamos, é o início de um processo de cura. Por que isso é tão importante? Porque o amor próprio, para Jung, não se resume a uma autoestima que tenta esconder os defeitos. Em vez disso, é um amor que reconhece e aceita as imperfeições, sem julgamentos. Quando olhamos para nossa sombra com compaixão, nos tornamos capazes de nos curar, e isso cria uma base sólida para nossa autoestima. Este processo de confronto com a sombra está profundamente ligado ao conceito de individuação, um dos pilares fundamentais da psicologia junguiana. A individuação é o processo contínuo de desenvolvimento do ser humano, no qual a pessoa se torna o que é destinado a ser, alcançando uma integração entre os diferentes aspectos de sua psique. Esse processo não é linear nem fácil, pois envolve o confronto com todas as partes reprimidas de nossa psique, especialmente a sombra. É uma jornada de autodescoberta e autotransformação que nunca tem fim, mas que é essencial para a formação de uma pessoa inteira, autêntica e verdadeira. Quando Jung fala sobre individuação, ele se refere ao movimento de unificação dos diferentes aspectos da nossa psique: a mente consciente e inconsciente, o eu e a sombra, os arquétipos e o ego. O amor próprio, neste contexto, torna-se uma prática de integração. Ao aceitar e integrar a sombra, começamos a viver de forma mais autêntica. O amor próprio, portanto, não é algo que se conquista e mantém facilmente, mas algo que deve ser cultivado continuamente. É uma prática de aceitação radical, de olhar para dentro sem medo de encontrar o que está escondido, e de acolher essas partes de nós com compaixão. É importante perceber que o amor próprio, conforme entendido por Jung, não é egoísmo. Pelo contrário, é a base para uma conexão mais profunda com o mundo e com os outros. Quando somos capazes de nos amar de forma genuína, sem falsidades ou auto-engano, nossa energia se torna mais verdadeira, e nossas relações se tornam mais autênticas. Ao lidarmos com a nossa sombra, também nos tornamos mais empáticos, pois reconhecemos que todos têm suas sombras. Esse reconhecimento não nos torna perfeitos, mas nos permite viver de maneira mais genuína e compassiva, tanto com os outros quanto conosco. A jornada de individuação, que começa com a aceitação da sombra, exige coragem. A coragem de enfrentar não só os medos externos, mas também os internos. A coragem de olhar para os aspectos mais sombrios de nós mesmos e reconhecê-los. Muitas pessoas, ao enfrentar essa jornada, sentem-se desconfortáveis e até assustadas. Afinal, o que é mais fácil? Continuar vivendo na ilusão de que somos inteiros e perfeitos ou enfrentar nossas falhas, limitações e erros. No entanto, é ao enfrentar essas partes de nós mesmos que começamos a verdadeiramente curar. O amor próprio que emerge desse processo é forte e inabalável, pois se baseia na aceitação incondicional de quem somos, sem adornos, sem máscaras, sem a necessidade de agradar aos outros.
Quando conseguimos olhar para nós mesmos com compaixão, sem julgamentos, estamos prontos para começar a integrar nossa sombra. Isso não significa que todas as nossas dificuldades e traumas desaparecerão instantaneamente, mas significa que, ao aceitar nossa totalidade, encontramos uma força interna capaz de nos guiar em momentos difíceis. O amor próprio, então, torna-se o alicerce para uma vida mais plena, mais autêntica, onde podemos viver com mais paz interior e clareza. Além disso, o amor próprio exige que sejamos honestos conosco mesmo sobre nossas limitações e falhas, sem ilusões ou máscaras. Ele exige que olhemos para os aspectos de nossa psique que preferiríamos não ver, e que os aceitemos como partes necessárias de nossa experiência humana. Este processo pode ser doloroso, mas é também profundamente libertador. Quando conseguimos aceitar nossas falhas, os nossos medos e as nossas inseguranças, descobrimos que não precisamos ser perfeitos para nos amar. Precisamos apenas ser verdadeiros conosco mesmos. Esse é o poder da individuação e do amor próprio. Ele nos ensina que a perfeição não está em atingir um padrão impossível, mas em abraçar nossas imperfeições e, ao fazê-lo, crescer para nos tornarmos a versão mais autêntica de nós mesmos. O amor próprio, então, não é uma meta a ser alcançada, mas uma prática contínua que exige introspecção, coragem e, acima de tudo, aceitação. À medida que seguimos por esse caminho de autodescoberta e aceitação, começamos a ver o mundo e os outros de uma forma diferente. Quando nos amamos verdadeiramente, nossas relações com os outros se tornam mais autênticas, porque não estamos mais buscando validação ou tentando esconder quem realmente somos. O amor próprio, dessa forma, não é apenas uma prática individual, mas algo que reverbera em nossas interações com o mundo. Em última análise, o amor próprio, segundo Carl Jung, é uma jornada de aceitação e autoconhecimento. Ao integrar nossas sombras, reconhecer nossas falhas e nos amar sem reservas, criamos as condições para uma vida mais verdadeira e plena. É um processo que leva tempo e exige esforço, mas é a única maneira de alcançar um amor próprio profundo e duradouro, que não se baseia em condições externas, mas na aceitação incondicional de quem somos, com todas as nossas complexidades e imperfeições. À medida que avançamos na jornada de autodescoberta e amor próprio, nos deparamos com um elemento essencial que molda nossa percepção de nós mesmos e das nossas relações com o mundo: os arquétipos. Segundo Carl Jung, os arquétipos são imagens universais e padrões de comportamento que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. Eles são os modelos que influenciam a forma como vivemos, como agimos e como nos vemos. Para entender como os arquétipos se relacionam com o amor próprio, é necessário mergulhar na essência dessas figuras e perceber como elas se manifestam nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nas nossas escolhas e, especialmente, em nossa busca por aceitação e identidade. Cada arquétipo representa uma faceta da psique humana. O herói, por exemplo, é um arquétipo de coragem, superação e transformação. Ele personifica a luta interna pela autossuficiência, o desafio de se encontrar e, muitas vezes, o enfrentamento das sombras pessoais. Quando nos deparamos com o arquétipo do herói dentro de nós, estamos sendo chamados a assumir o controle da nossa vida, a desafiar nossas limitações e a ir além do que pensamos ser possível. Esse arquétipo, então, está diretamente ligado ao desenvolvimento do amor próprio, porque ele nos inspira a ver a nós mesmos como protagonistas da nossa própria história. O herói não é alguém perfeito. Ele falha, enfrenta desafios, mas sempre encontra força para continuar, porque sua jornada é uma busca constante por seu verdadeiro eu. O amor próprio, assim, torna-se uma prática diária de se reconhecer como o herói da própria vida, de enfrentar os próprios medos e crescer com eles. Por outro lado, temos o arquetípico da mãe, que representa o cuidado, a nutrição e a proteção. Quando essa energia é equilibrada dentro de nós, ela pode promover um amor próprio saudável, que se baseia em cuidar de si mesmo com gentileza e compaixão. A mãe interna nos ensina a nos acolher, a sermos nossos próprios cuidadores, e a tratar nossas necessidades emocionais com a mesma atenção que dedicaríamos a alguém que amamos profundamente. O amor próprio cultivado pelo arquétipo da mãe não é baseado na crítica ou na rejeição, mas na aceitação e no cuidado genuíno. Quando conseguimos cultivar essa energia, começamos a tratar nossas falhas e imperfeições com um olhar mais amoroso, sem a dureza que tantas vezes impomos a nós mesmos. O arquétipo da mãe, assim, nos oferece a capacidade de abraçar nossas fragilidades e, ao mesmo tempo, nos fortalecer emocionalmente. Entretanto, não podemos esquecer o arquétipo da sombra, que é talvez o mais desafiador de todos. A sombra representa aquilo que rejeitamos ou não queremos ver em nós mesmos.
É a parte oculta da psique, onde moram nossos medos, inseguranças, desejos reprimidos e aspectos negativos. A sombra, como Jung descreve, não deve ser temida ou ignorada, mas reconhecida e integrada. E é exatamente nesse processo de integração da sombra que o amor próprio se fortalece. Quando conseguimos encarar nossa sombra sem medo, começamos a entender nossas ações e comportamentos de forma mais clara, o que nos permite agir com maior autenticidade. O arquétipo da sombra nos desafia a olhar para os aspectos mais sombrios de nossa psique e aceitar que eles fazem parte de quem somos. Não podemos nos livrar deles, mas podemos aprender a aceitá-los e a usá-los a nosso favor. Cada um desses arquétipos exerce uma influência poderosa sobre o amor próprio, e a chave para um amor saudável é a integração desses aspectos de nossa psique. No entanto, nem sempre somos conscientes de como esses arquétipos se manifestam em nossas vidas. Muitas vezes, somos influenciados por eles de maneira inconsciente, o que pode levar a uma visão distorcida de nós mesmos. Por exemplo, se nos identificamos excessivamente com o arquétipo do herói, podemos cair na armadilha de tentar ser perfeitos, de buscar constantemente a aprovação externa, ou de negligenciar nossas necessidades emocionais. Da mesma forma, se a figura materna interna for desequilibrada, podemos acabar nos sacrificando demais pelos outros, perdendo nossa própria identidade e nos esquecendo de cuidar de nós mesmos. Portanto, o processo de amor próprio envolve, em parte, a consciência desses arquétipos dentro de nós. Quando nos tornamos mais conscientes dessas energias, conseguimos equilibrá-las de maneira saudável, promovendo uma visão mais ampla e realista de quem somos. O autoconhecimento se torna a chave para entender quais arquétipos estão dominando nossa vida e como podemos integrar suas lições de maneira que nos sirvam de apoio, e não de pressão. Ao fazer isso, podemos começar a transformar nossa relação com nós mesmos, aceitando nossas fraquezas, reforçando nossas forças e, assim, criando uma base sólida para o amor próprio. A integração dos arquétipos não é uma tarefa fácil. Ela exige coragem e paciência, pois muitos de nós somos rápidos em rejeitar os aspectos que consideramos feios ou indesejáveis. Contudo, é nesse processo de aceitação e transformação que o amor próprio começa a florescer. Quando começamos a ver os arquétipos não como figuras que nos controlam, mas como partes essenciais de nossa psique, podemos começar a cultivá-los de maneira que fortaleçam nossa identidade e nos ajudem a viver de forma mais autêntica. O verdadeiro amor próprio vem de uma compreensão profunda de quem somos, com todas as nossas complexidades, fraquezas e forças, e de como essas forças podem ser usadas para nos ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Assim, o amor próprio se torna um reflexo da nossa capacidade de integrar os arquétipos de maneira equilibrada e harmoniosa. Ele não está ligado à perfeição, mas à aceitação e ao processo contínuo de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, sem medo das partes sombrias que podem surgir em nossa jornada. Ao integrarmos esses arquétipos, passamos a ver a nós mesmos não apenas como seres humanos falhos, mas como indivíduos complexos e dinâmicos, capazes de crescimento, transformação e cura. O amor próprio é, portanto, uma prática que nos convida a explorar as diferentes facetas de nossa psique e a abraçar nossa totalidade. Ele nos desafia a nos conhecer profundamente, a integrar nossas sombras e a cultivar os arquétipos que nos fortalecem. Ao fazer isso, começamos a viver de forma mais autêntica, verdadeira e equilibrada, criando uma base sólida para a transformação interior. A jornada do amor próprio, então, não é uma meta a ser alcançada, mas uma prática contínua de autoaceitação, autocompaixão e crescimento pessoal. Se no capítulo anterior reconhecemos que arquétipos moldam silenciosamente a nossa autoimagem, agora entramos no teatro vivo onde essas forças ganham carne, as relações. É nelas que o amor próprio se testa, que a sombra encontra palco e que a individuação deixa de ser uma ideia para se tornar prática diária. Jung lembrava que nada nos revela mais sobre nós mesmos do que aquilo que projetamos sobre o outro. A projeção é o movimento psíquico pelo qual atribuímos ao mundo externo conteúdos nossos que ainda não podemos reconhecer. À primeira vista, parece uma distorção do olhar, em profundidade, é um convite do inconsciente para o encontro. Quando amamos ou odiamos à primeira vista, quando admiramos alguém com fervor ou desprezamos com veemência, a psique sussurra: aqui há algo seu. O amor próprio, portanto, não é uma trincheira solitária, é uma capacidade relacional. E sua maturidade depende de transformarmos projeções em consciência, de retornarmos para casa com o que jogamos lá fora. A sombra, nesse contexto, não é apenas a soma de traços negativos reprimidos. Ela inclui também a sombra dourada, qualidades luminosas que não ousamos assumir,
coragem, criatividade, sabedoria, e que passamos a ver apenas nos outros. É por isso que paixões arrebatadoras podem esconder, por trás do deslumbramento, um pedido do selfie: reconheça sua própria luz. Quando a pessoa que admiramos demais perde o brilho aos nossos olhos, muitas vezes não foi ela quem mudou, mas a projeção que se retraiu. A queda da idealização dói, mas também liberta. Permite que a relação se torne encontro entre dois, e não entre um e suas fantasias. De modo semelhante, as antipatias instintivas revelam traços que banimos de nós: rigidez, inveja, necessidade de controle. Quanto mais feroz é a reação, mais precioso é o conteúdo que insiste em ser trazido à consciência. Nessa hora, o amor próprio maduro pergunta: o que disso é meu? A pergunta não absolve o outro de seus atos, apenas nos devolve a responsabilidade pelo que é nosso. Os vínculos íntimos, amorosos, familiares, amizades profundas, potencializam esse jogo de espelhos. A intimidade é um acelerador de sombra porque remove máscaras. É com quem partilha a mesa e a cama que reapresentamos nossos roteiros infantis de apego, nossos medos de abandono, nossos hábitos de agradar, punir, silenciar. Quando não reconhecidas, essas tramas viram padrões. Escolhemos variações da mesma pessoa, encenamos a mesma briga com atores novos, repetimos o mesmo final que juramos evitar. Jung chamava de complexo o núcleo afetivo que se organiza em torno de recordações e emoções não integradas. Complexos de inferioridade, de rejeição, de culpa, de poder. Todos podem sequestrar a relação e ditar falas. O amor próprio é a arte de retomar o timão quando o complexo quer pilotar. Não lutando contra ele como inimigo, mas reconhecendo-o como parte ferida que pede cuidado. Nesse sentido, fronteiras psicológicas são expressão prática de amor próprio. Fronteira não é muro, é membrana viva. Ela permite a troca, mas preserva a integridade. Sem fronteiras, nos dissolvemos na necessidade alheia e chamamos isso de amor. Com fronteiras rígidas, expulsamos a alteridade e chamamos isso de liberdade. O equilíbrio entre permeabilidade e firmeza nasce da consciência de valor pessoal. Sei o que sinto, o que preciso, o que posso ofertar e o que não posso. Dizer não com respeito é um ato de cuidado com o vínculo, não de agressão. A sombra costuma aparecer onde nos sentimos culpados por proteger limites. Se aprendemos que amor é sacrifício silencioso, que bondade é nunca contrariar, a sombra nos punirá com ressentimento quando negarmos a nós mesmos. O trabalho é reeducar o superego punitivo, reconhecer a legitimidade das próprias necessidades e experimentar, na prática, que um não dito com clareza pode ser uma forma de dizer sim à relação verdadeira. Outra face essencial é a transferência, a tendência de transformar o outro em herdeiro de figuras primordiais. Parceiros viram pai e mãe, chefes viram professores, terapeutas viram salvadores. A transferência, inevitável e humana, só vira armadilha quando fica inconsciente. O amor próprio, aliado à honestidade relacional, consegue nomeá-la. Estou esperando que você cuide de mim como minha mãe não cuidou. Fico paralisado quando você me corrige, como acontecia com meu pai. Quando isso pode ser dito com vulnerabilidade, o vínculo amadurece. Quando não pode, viramos reféns de expectativas que ninguém consegue cumprir. Aqui, a coragem de falar a partir do sentir, e não a partir da acusação, transforma. Dizer eu me sinto desamparado quando você se afasta é diferente de você nunca está presente. A primeira frase abre, a segunda fecha. O amor próprio afina a linguagem para que nossa necessidade chegue ao outro sem feri-lo. A comunicação, aliás, é o canal por onde transitam sombra e luz. Silêncios ressentidos, ironias, sarcasmo, passivo-agressividade, tudo isso denuncia conteúdos não assumidos. Uma prática junguiana útil é trazer imagens. Em vez de dizer estou com raiva, posso dizer sinto um incêndio no peito ou há uma pedra na garganta. As imagens aproximam consciente e inconsciente e criam pontes entre mundos internos. Com o tempo, o casal, a família, os amigos passam a compartilhar uma linguagem simbólica comum. Parece que sua sombra está no volante. Posso te emprestar um pouco do meu herói? Acho que minha criança ferida precisa de colo agora. Longe de virar caricatura, isso ajuda a desarmar defesas, a rir com ternura do humano em nós, a lembrar que não somos nossos estados. A dependência emocional se infiltra quando tentamos terceirizar funções do self. Queremos que o outro seja nossa fonte exclusiva de segurança, sentido, pertença. O amor próprio recoloca cada coisa no lugar. Companhia se tece a dois, segurança interna se cultiva por dentro.
Interdependência madura é o movimento de ir e vir entre autonomia e vínculo. Há espaço para o eu e para o nós. Se o nós engole o eu, nasce o abafamento. Se o eu ignora o nós, nasce a solidão de dois. O pêndulo saudável requer hábitos. Preservar tempos de solitude, cultivar interesses próprios, nutrir amizades, praticar diálogos regulares de alinhamento, revisar acordos. A sombra aparece quando confundimos fusão com intimidade e posse com amor. Nasce o ciúme vigilante, a chantagem emocional, o controle travestido de cuidado. Nomear isso, em nós antes de no outro, é um gesto radical de amor próprio. Sinto medo de te perder e, com medo, quero te prender. Não quero agir assim. Também convém falar da inveja, emoção tabu que corrói vínculos quando proibida. Inveja reconhecida vira bússola, aponta desejos nossos que ficaram estacionados. Inveja negada vira ataque ao brilho do outro. O amor próprio que integra a sombra consegue dizer: sinto inveja de como você se expressa, isso me mostra algo que quero desenvolver. O outro deixa de ser rival e vira espelho inspirador. Em grupos, isso é decisivo. Projetamos líderes como salvadores, e quando falham, destruímos simbolicamente o ídolo que nós mesmos inflamos. Ciclo de idealização e depreciação se repetirá enquanto não acolhermos nossa própria grandeza e limitação. A sombra dourada, mais uma vez, pede reconhecimento. Há talento em mim que prefiro ver fora para não lidar com a responsabilidade de cultivá-lo. Na vida familiar, a sombra passa entre gerações. Lealdades invisíveis, segredos, culpas herdadas, sonhos interrompidos. Tudo isso pede assento à mesa dos afetos. O amor próprio, quando amadurece, se torna também amor próprio transgeracional. Decido não carregar o que não é meu, honro o que recebi e devolvo, com respeito, o que pertence aos que vieram antes. Rituais simples podem ajudar: escrever cartas não enviadas, montar uma árvore de histórias, nomear lutos silenciados. Ao diferenciar amor de fusão, interrompemos repetições que adoecem. Esse movimento tem efeitos concretos nas relações presentes. Menos sobrecarga, menos triângulos, menos expectativa de reparação em pessoas e lugares que não podem nos dar aquilo que faltou. Em contextos de conflito, a sombra costuma escolher extremos: ataque ou retirada. O amor próprio adiciona uma terceira via: presença responsiva. Permanecer na conversa, respirar, pedir pausa antes de explodir, retomar quando o sistema nervoso acalma. Práticas corporais são aliadas da individuação relacional. Caminhar juntos após uma discussão, segurar as mãos em silêncio, olhar nos olhos por um minuto, nomear sensações: minhas mãos tremem, minha barriga fecha. O corpo não mente, ele entrega sinais de sombra aparecendo. Dar-lhe escuta é respeitar os limites e criar condições para que a palavra venha sem violência. Ao longo do tempo, essa musculatura emocional cria confiança. Sabemos que podemos nos perder e nos reencontrar. A reparação é outra arte. Erramos. Sempre erraremos. Sem amor próprio, o erro vira prova de indignidade. Com amor próprio, vira oportunidade de afinar o vínculo. Um pedido de perdão verdadeiro inclui reconhecimento do impacto: vejo como te feri, responsabilidade sem desculpas, foi meu ato, ainda que eu estivesse cansado, compromisso concreto de ajuste, da próxima vez, avisarei que preciso de pausa. O perdão, por sua vez, não apaga limite, ele apenas libera o coração do enrijecimento. Em situações de abuso, a forma mais elevada de perdão pode ser o afastamento firme. O amor próprio não romantiza a dor nem nos mantém onde nos violentam, ele nos move à proteção e à busca de redes de apoio. A sombra também mora em dinâmicas que normalizamos por hábito. A individuação nos convoca a desinstalar codependências, mesmo quando isso exige escolhas difíceis. Em amizades, a sombra se revela de modo sutil: competição velada, piadas que diminuem, sumiços quando a fase do outro é boa. Tornar-se amigo de si mesmo é pré-requisito para ser amigo dos outros. Quem sabe se acolher não teme tanto a luz alheia, não precisa de espelhos que apenas confirmem sua narrativa, suporta discordâncias sem colapsar. Amizades maduras toleram assimetrias sazonais, ora um oferece mais, ora o outro. Elas se nutrem de honestidade, lealdade e alegria pela alegria do outro. Quando o ciúme aperta, podemos transformá-lo em admiração ativa, pedir mentoria, celebrar vitórias, aprender com percursos. Isso não elimina o desconforto, mas o sublima em crescimento. No trabalho, projeções se multiplicam. Chefes viram arquétipos de pai severo ou mãe cuidadora. Equipes viram famílias substitutas. Sem consciência,
Cobramos validação total de contextos que só podem oferecer reconhecimento parcial. O amor próprio ajuda a negociar expectativas. A empresa pode apreciar minha entrega, não preencher meu vazio existencial. Com essa distinção, podemos pedir feedback sem implorar amor, estabelecer limites de jornada sem culpas catastróficas, sustentar ambição sem vampirizar a saúde. Sombra em grupos aparece como bode expiatório. Uma pessoa concentra o mal que o coletivo não quer ver. Intervir aí é ato de liderança, redistribuir a sombra, convidar todos à autorreflexão, criar espaços de fala segura. Ferramentas práticas sustentam esse caminho. Diários de projeção: o que me irritou hoje e o que isso diz de mim. Análise de sonhos em dupla: cada um empresta olhar simbólico ao sonho do outro, sem interpretar como dono da verdade. Imaginação ativa: dialogar, em escrita, com uma emoção personificada. Pactos de comunicação: não interromper, falar na primeira pessoa, pausas combinadas. Pequenos rituais antes de conversas difíceis: acender uma vela, respirar 3 vezes juntos, escolher um objeto que simbolize a intenção de reconciliação, não são frescura, ancoram o campo psíquico num propósito comum. A psique fala em símbolos. Quando oferecemos símbolos, ela coopera. Tudo isso não significa que relacionar-se se tornará simples. Significa que, quando a complexidade vier, teremos mapa e bússola. O mapa são os conceitos que já exploramos: sombra, projeção, arquétipos, complexos, transferência, fronteiras. A bússola é o amor próprio que se recusa a se trair e se recusa a desumanizar o outro. Com mapa e bússola, aceitamos tempestades, mas paramos de confundir cada nuvem com o fim do mundo. A sombra continuará a visitar, a diferença é que, agora, sabemos puxar a cadeira para ela, ouvir o recado, agradecer a mensagem e, se for o caso, conduzi-la educadamente à porta. Há, por fim, um paradoxal alívio em perceber que os conflitos não são falhas da relação, mas oportunidades de individuação compartilhada. A cada ciclo de projeção e recolhimento, de afastamento e reparo, o vínculo cria um corpo novo, mais capaz de sustentar verdade. Amamos melhor quando deixamos de pedir ao outro que cure nossa história e, em vez disso, nos comprometemos a curar nossa história na presença do outro. É nesse clima que a ternura deixa de ser concessão e vira atmosfera, que o humor reaparece como sabedoria do self, lembrando que não precisamos provar tanto, que podemos brincar com nossas pequenas tragédias sem diminuir sua dor. Ao cuidarmos, com diligência e coragem, das relações que nos fazem espelho, o amor próprio torna-se hábito respiratório do cotidiano, inspira consciência, expira compaixão. E é desse chão relacional, onde a sombra foi reconhecida, a luz foi resgatada e a responsabilidade foi acolhida, que nasce a transformação mais profunda. O próximo passo não é apenas ajustar dinâmicas, mas permitir que a própria identidade floresça além das antigas narrativas. Ao final, o amor próprio não é um fim em si, mas a força que nos conduz ao movimento seguinte, uma vida que começa a transbordar sentido, criatividade e presença, tema para o qual agora caminhamos, quando a cura deixa de ser promessa e se converte em modo de existir. Quando a prática do amor próprio é realizada de forma contínua e genuína, ela começa a gerar transformações profundas, não apenas no âmbito das emoções, mas também no comportamento e nas decisões diárias. O processo de cura pessoal que Jung descreve, por meio da individuação, é uma verdadeira revolução interna. É o momento em que a pessoa se reconcilia com as partes mais sombrias e negligenciadas de sua psique, e ao fazer isso, abre as portas para um ser mais autêntico, mais integrado. Quando começamos a nos amar de maneira profunda, passamos a ver o mundo de uma forma nova, não mais como um lugar repleto de julgamentos e comparações, mas como um espaço de potencialidades, onde somos livres para ser quem somos, sem as limitações que costumávamos nos impor. Jung acreditava que a individuação não é um processo fácil ou rápido. É um caminho longo, repleto de desafios e de autoconfronto, mas também de profundas recompensas. Quando alguém passa a integrar sua sombra, quando aprende a dar espaço para todas as partes de si mesmo, sem medo ou vergonha, esse processo de cura tem a capacidade de libertar a pessoa das amarras emocionais que aprendiam. Isso é amor próprio em sua forma mais pura, não a simples aceitação de quem somos, mas a celebração do nosso potencial de transformação e crescimento. Esse amor próprio é, antes de tudo, um compromisso com a nossa evolução. E, como toda evolução, ele traz consigo uma transformação na maneira como nos relacionamos com o mundo. A verdadeira transformação pessoal começa com o reconhecimento de que o amor próprio não é uma ideia abstrata, mas uma prática diária. Ele não está apenas no pensamento, mas na ação.
A pessoa que cultiva o amor próprio aprende a fazer escolhas que priorizam seu bem-estar emocional, psicológico e físico. Isso significa dizer não quando necessário, estabelecer limites saudáveis nas relações e, mais importante ainda, ouvir a si mesmo. Muitas vezes, buscamos fora o que já está dentro de nós, e é nesse desejo de validação externa que perdemos nosso centro. Quando nos permitimos o amor próprio, aprendemos que a fonte de felicidade não está em agradar aos outros, mas em ser fiel a quem realmente somos. Com isso, vem o despertar do potencial humano, que para Jung, é o ápice da individuação. Quando começamos a nos amar de maneira verdadeira, sem máscaras e sem filtros, começamos a perceber um enorme campo de possibilidades dentro de nós. O amor próprio abre as portas para a criatividade, para a expressão do que há de melhor em nossa psique. Somos capazes de criar, de realizar nossos desejos mais profundos, porque finalmente aceitamos que merecemos ser felizes, merecemos ser bem-sucedidos, e que nossa autenticidade é a chave para essa realização. O amor próprio, portanto, não é apenas sobre ser gentil consigo mesmo nos momentos difíceis, mas sobre reconhecer seu próprio valor em todos os momentos da vida, até mesmo nos mais desafiadores. A saúde mental, frequentemente negligenciada, é outra área em que o amor próprio tem um impacto profundo. Quando nos permitimos ser autênticos, quando aceitamos nossas imperfeições e não nos cobramos em demasia, começamos a perceber uma melhora significativa no nosso bem-estar emocional. O amor próprio age como um antídoto contra a ansiedade, a depressão e outros distúrbios emocionais, porque nos liberta da pressão de sermos perfeitos ou de atender às expectativas dos outros. A verdadeira paz interior só vem quando nos aceitamos, como somos, e quando aprendemos a confiar no nosso próprio processo de cura. Esse é o poder transformador do amor próprio. Ele restaura o equilíbrio emocional e cria uma sensação de segurança e confiança que é essencial para o bem-estar. Com o tempo, o amor próprio também começa a se refletir no corpo. A saúde física é intimamente conectada com a saúde emocional e psicológica. Quando aprendemos a nos respeitar e a nos cuidar de maneira genuína, começamos a perceber que nosso corpo reage positivamente a essa nova energia. As tensões físicas começam a diminuir, a vitalidade cresce, e há uma sensação de renovação. O amor próprio inclui, portanto, o cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito. Ele nos ensina a ouvir nossos limites e a respeitá-los, a dar ao nosso corpo o descanso que ele precisa e a alimentar nossa mente com pensamentos que promovam crescimento, não autocrítica. Ao longo dessa jornada, o amor próprio nos leva a um caminho de sabedoria interior. Quando paramos de buscar validação externa e passamos a confiar em nosso próprio julgamento e intuição, abrimos espaço para uma forma de sabedoria que não é ensinada nas escolas ou pelos outros, mas que nasce da nossa experiência única de vida. Esse tipo de sabedoria vem da aceitação dos altos e baixos, das vitórias e fracassos, e do aprendizado que se extrai de cada um desses momentos. Ao nos aceitarmos e amarmos, desenvolvemos a capacidade de nos guiar com confiança em direção aos nossos objetivos e sonhos, porque sabemos que somos merecedores de realizá-los. Jung entendia que o processo de individuação nunca é concluído, que é uma jornada contínua. À medida que envelhecemos, à medida que enfrentamos novas fases e novos desafios, o amor próprio se adapta e se transforma. Ele não é algo fixo ou estático, mas algo que cresce e evolui junto conosco. O mais belo dessa jornada é perceber que nunca estamos sozinhos. A cada passo, somos acompanhados pelo nosso self mais profundo, aquele que está além da máscara do ego e que é capaz de nos orientar e nos dar a força necessária para seguir em frente. O amor próprio é essa presença constante, que nos lembra de nossa verdadeira essência, mesmo quando as circunstâncias tentam nos desviar do caminho. No entanto, esse processo de transformação não significa ausência de dificuldades. O amor próprio verdadeiro não é imune ao sofrimento ou à dor. Ele simplesmente nos ensina a lidar com as adversidades de maneira mais resiliente, com mais confiança e aceitação. Quando passamos a olhar para nossos desafios com uma visão de aprendizado e crescimento, somos capazes de transformar o sofrimento em um degrau para a evolução pessoal. O sofrimento, ao invés de nos derrubar, torna-se uma oportunidade de aprofundar nosso autoconhecimento e fortalecer nossa base interior. Assim, a transformação pessoal que vem do amor próprio não é apenas sobre mudar nossos comportamentos ou atitudes, mas sobre mudar a maneira como nos vemos, como nos aceitamos e como nos relacionamos com o mundo. Quando somos capazes de amar a nós mesmos, nos tornamos mais abertos, mais receptivos ao que a vida tem a oferecer, e mais preparados para as transformações que ela inevitavelmente trará. O amor próprio é a força que nos mantém firmes,
mesmo nas tempestades mais intensas, e é também o combustível que nos impulsiona para a nossa melhor versão. Portanto, o amor próprio é a chave que desbloqueia o nosso potencial humano mais elevado. Ele não é uma busca por perfeição, mas uma aceitação contínua e amorosa de quem somos em toda a nossa complexidade. E é por meio dessa aceitação que experimentamos a verdadeira transformação interior, a cura que vai além do físico e atinge a alma, trazendo-nos uma sensação de paz, equilíbrio e autenticidade. À medida que seguimos nossa jornada de individuação, aprendemos que o amor próprio não é apenas um ponto de chegada, mas um caminho que nos guia para uma vida de autenticidade, sabedoria e crescimento contínuo.